Bom dia, pessoal! Então, olha só. Hoje a nossa aula é de História. A gente vai trabalhar sobre mudanças e permanências, tá? Então, aí, na tarefa de vocês, a gente tem uns exemplos de carta. Aí tem, observe as cartas abaixo. Então, eu vou ler aqui para vocês, porque caso tenha ficado ruim a impressão aí, vocês escutam o vídeo, né? Eu lendo. Então, tem aí, Belo Horizonte, 1 de novembro de 2018. Querido Rafael, ontem passei pela rua que morei na minha infância quando tinha a sua idade e fiquei com vontade de te contar algumas coisas. A minha casa não existe mais lá. Não existe mais. Lá foi construído um hospital. A casa era simples e pequena. Bem pequena. Eram apenas 3 quartos para acomodar meus pais e meus 10 irmãos. Possuímos um banheiro com uma banheira bem grande e às vezes fazíamos uma farra nela. Meu bairro era tranquilo e brincávamos na rua. Eu gostava de brincar de roda, de pega-pega, esconde-esconde. Ia também para uma praça com meu pai. Lá eu andava com uma bicicleta usada que ganhei e lembro que ela não tinha pneu. Eu ajudava com as tarefas de casa. Organizava também os uniformes dos meus irmãos. Nós usávamos saias pregueadas e os meninos bermuda e camisa de botão. Não tínhamos água encanada. Perto da minha casa tinha uma mina onde buscávamos água e abastecíamos tambores para o banho e a lavagem de roupas. Que lembranças boas! Quando te encontrar, conto todos os detalhes. Um beijo grande de sua avó Lia. Aí, olha só, aí do lado tem a cartinha de Rafael para sua avó Lia. Vocês viram, né? Eu li aqui a carta da avó de Rafael. E agora vocês vão ler a carta de Rafael. E aí embaixo tem assim, agora vamos preencher a tabela proposta de acordo com os aspectos analisados nas imagens e cartas. Tem uma tabela e tem brincadeiras, escolas, moradias, ruas, aspecto da rotina e tarefas. Aí tem mudanças e permanências. Quando você lê a carta de Rafael, você vai analisar o que foi que mudou da época da avó dele para a época dele. E aí você vai colocar essas mudanças aí nessa tabela. As brincadeiras, quais foram as mudanças que mudaram do tempo da avó de Rafael para Rafael? E o que foi que permaneceu igual? O que é que continua sendo do mesmo jeito? Tá certo? Mudanças você vai colocar de um lado, permanências de outro, tá? Mudança, aquilo que mudou. Permanência, aquilo que continua igual, tá? Se não tiver, não coloca. Tendo, você vai colocar ali um abaixo da outra na tabela, tá? Aí depois, na outra folhinha, tem assim: realize uma entrevista com alguém da sua família para conhecer um pouco sobre a sua infância e observar as mudanças de hábito que acontecem no modo de viver das pessoas com o passar do tempo. E aí você vai escolher uma pessoa bem mais velha que você, tá certo? Se puder ser uma avó, uma irmã de uma avó, uma tia-avó no caso, ou alguém bem idoso da sua rua, do seu sítio, do seu lugar, tá bom? E aí você vai colocar entrevistado, você coloca o nome do entrevistado, a idade, o lugar, que é a cidade onde nasceu. Aí você vai perguntar para essa pessoa, como era o lugar onde você passou a infância? E aí ela vai dizer como era a casa, né? Como era que ela morava, com quem. E aí você vai anotar tudo, tá bom? O que fazia quando era criança? Ela trabalhava já? Ela brincava? Que tipo de brincadeira? Que tipo de trabalho? Como ela ajudava em casa? Entendeu? Tudo isso você vai anotar aí. Onde essa pessoa mora atualmente, tá? Há quanto tempo mora nesse lugar e que mudanças pode observar no lugar onde mora desde sua chegada até hoje? Que mudanças essa pessoa encontra no lugar onde ela mora atualmente, tá? Desde quando ela começou a morar nesse lugar até agora, tá certo? E aí, depois de você fazer essa entrevista, você vai preencher essa outra tabela, tá? Igual a gente preencheu a da carta da avó de Rafael e de Rafael, né? Aí tem aí, mudanças e permanências. Você vai olhar essa entrevista que você fez e vai ver as brincadeiras que essa pessoa brincou. É igual as que você brinca hoje em dia. Aí você vai colocar aí o que mudou e o que permaneceu nas brincadeiras, tá?
A escola, como era a escola dessa pessoa, é igual à sua hoje? Aí você vai anotando aí mudanças e permanência. A casa que essa pessoa morou, a moradia, né? É igual a que você mora, é diferente, como é? A rua, como é? Igual, diferente, o que mudou, o que permaneceu. E aspectos da rotina, tarefas, entre outras coisas que essa pessoa fazia durante o dia. Tá certo? Então você vai ler essas cartas, fazer a tabela, mudança e permanência. Depois vai entrevistar uma pessoa e depois vai fazer a tabela de mudanças e permanências da vida dessa pessoa com a sua vida atualmente. Tá certo? É uma tarefa bem simples, é só se dedicar um pouquinho que você consegue fazer rapidinho, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa, manda mensagem. Beijo e até a próxima aula.